Boa noite. Mais uma vez, uma alegria. Hoje a gente está trazendo aqui um tema para reflexão aqui, todos nós aqui presentes, encarnados, mas sabemos também dos desencarnados que aqui estão conosco. E o tema da noite, diálogo em família, fala muito de perto, né? A nossa existência, a nossa vida, né? Porque nós somos criados por Deus para vivermos em sociedade, estejamos aqui na Terra, estejamos na espiritualidade. Então, o diálogo em família é algo que nós naturalmente vivenciamos no dia a dia, a questão da família e a questão do diálogo na família. Então, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é: por que nós nascemos nessa família? Vamos nos colocar agora, vamos nos situar nessa nossa presente encarnação. Nós sabemos que somos espíritos imortais, que tivemos diversas existências, que, por consequência, sabemos que participamos de diversas formações familiares ao longo de toda a nossa criação. Mas vamos, então, buscar, né, resposta nos colocando nessa família atual. A gente já parou para se perguntar por que a gente nasceu nessa família? Muitas vezes a gente reclama, né? Somente quando adolescente, nossa, mas essa minha família, não sei por que eu nasci aqui. E aí a gente lembra, é bom nem reclamar e nem perguntar, que a resposta pode não ser das melhores, né? Mas nós nascemos nessa família porque Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, ele tem um propósito próximo. E nós sabemos que nós reencarnamos para progredir. O esforço que é feito por Deus, por Jesus e pelos espíritos de autoescola que trabalham auxiliando mais diretamente a Deus em sua obra, a gente sabe o quanto de energia é despendido, tempo, planejamento, para que a gente possa retornar num corpo físico a um planeta, seja a Terra ou qualquer outro mundo habitado, que nós sabemos que nós não somos os únicos no universo, né? Então, tudo no universo tem uma razão de ser. Tudo no universo tem um objetivo maior. E no nosso caso, nós nascemos nessa família que nós temos atualmente para crescermos, para amadurecermos, para vivenciarmos várias experiências e progredir, tanto a nível intelectual, do conhecimento, quanto a nível da ética, da nossa moral. Então, nada é por acaso. Einstein, né, o nosso famoso gênio da física, dizia: Deus não joga dados com a natureza. Isso depois de se aprofundar muito na física, né, na ciência humana, né, da física, da matéria em que a gente está imerso, ele concluiu isso, né? Que ele não joga dados, ou seja, Deus não pega um dadinho e diz: vou ver onde Conceição vai nascer. Ops, e caiu aqui, ó, com a Cidinha e o Anilton. Nossa, não, tudo é planejado. Muitas vezes nós também aqui já sabemos que nós não podemos planejar, participar do planejamento, porque isso vai depender da nossa condição espiritual, quanto a nossa inteligência e moral já estão mais avançados. Mas alguém, ou alguém, equipes enormes nas colônias espirituais, com certeza planejaram esse nosso retorno. E pegando o gancho do Einstein, quando ele diz que Deus nos joga dados com a natureza, nós temos que lembrar que nós também fazemos parte da natureza. Então, Deus também não joga dados com nós. Nós não nascemos por acaso, né? Tem uma razão de ser naquele núcleo familiar. Que a gente tem que lembrar que nós somos animais, nós fazemos parte do reino animal. Então, nós fazemos parte da natureza. 3 reinos: mineral,
vegetal e animal. Nós somos do reino animal. Somos animais, sim, racionais, porém racionais. Próximo. Então, vamos começar refletindo para que a gente possa concluir, né, e partir para a questão do diálogo na família, de concluir a importância desse diálogo. Vamos primeiro analisar a nossa estrutura familiar. A nossa estrutura familiar, hoje, o modelo aqui na Terra, nós temos um núcleo e podemos ou não ter algo em volta. Então, o primeiro caso só tem um núcleo, que nós já vamos explicar. E o segundo caso, além de um núcleo, tem os filhos e as filhas. Então, no caso que a gente quis representar aí, o segundo caso, esse núcleo tem 4 filhos para cuidar, para educar. Próximo. O primeiro caso, que era só aquele núcleo, é a formação do núcleo familiar sem filhos. Aquilo ali é um núcleo. E como é que é constituído esse núcleo? Nós sabemos na sociedade atual. Ela pode ser constituída por um casal, seja esse casal estando numa relação homoafetiva ou heteroafetivo. Então, você tem 2 parceiros ali à frente, no núcleo, no centro dessa estrutura familiar, ou também pode ser uma estrutura familiar que você tem um núcleo que ele é plurinuclear, porque ele pode ser biológico ou afetivo. Por exemplo, irmãos. Às vezes, em certo momento de nossa existência, vamos morar eu e a minha irmã, eu e meu irmão. Podemos também morar com primos, avós, amigos. Às vezes, por circunstâncias da vida, para facilitar, a gente se une a um ou mais amigos e montamos ali a nossa estrutura familiar. Mas isso também é um núcleo familiar sem filhos. Não é porque eu moro com... não moro com a minha família, não, moro com meus amigos. Mas você está há muito tempo morando com aqueles amigos, então aquilo já constituiu uma família. E as responsabilidades, como a gente vai ver à frente, são as mesmas, os objetivos e as missões, porque, uma vez mais, nada é por acaso. Né? Próximo. Agora, qual é a função desse núcleo sem filhos que você tem? Ou um casal, ou você tem um grupo de pessoas, né, ali formando esse núcleo, como a gente acabou de ver. O objetivo, gente, sem sombra de dúvida, é um auxiliar o outro. Não tem aquela de rally competição, não. É o mesmo barco, o mesmo núcleo. A gente está representando aí por um círculo, uma esfera, ou seja, a noção de que o núcleo familiar sem filhos, estamos todos no mesmo barco. Seja um casal, sejam mais pessoas ali reunidas, não formando um casal. Né? Então, é nos auxiliarmos. Mas auxiliar para quê? Para que a gente possa ir atrás do nosso objetivo maior ao reencarnar. Pode não ser nosso, mas é do universo, que é nós amadurecermos. É um auxiliando o outro para quê? Para um estimular o outro, um auxiliar o outro, tanto a crescer intelectualmente quanto moralmente. Não importa se os outros que residem comigo, seja casal ou não querem crescer intelectual. Eu vou fazer a minha parte, porque eu já sei por que eu estou naquele momento, naquela constituição familiar. Então, vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para auxiliar essas outras pessoas que estão no núcleo familiar, ao seu aprimoramento intelectual e a questão da ética e da moral. E aí, esse núcleo sem filhos, nessa estrutura familiar, ele se fortalece nessa parceria, né? E para quê que ele se fortalece? Para doar. Doar a quem? Doar para a sociedade.
doar para a sua cidade, seu bairro, sua rua, seu planeta, doar, doar. E não, que bom, não vou ter filho. Nossa, vai ser festa, farra, e só viagem, a vida inteira. Não, isso é um equívoco. Se o casal ou aquele grupo tem a opção de não ter filhos, ok, a gente tem livre-arbítrio, né? Mas nós não estamos aqui a passeio, porque às vezes até a gente é meio incauto. A gente vê um casal, uma formação familiar sem filhos, e fala: você não tem filhos. Tipo assim, você não faz nada da vida, não. Fazemos, porque todos temos o mesmo objetivo. A nossa encarnação é para a gente amadurecer, crescer, né? E a missão, né, desse núcleo sem filho? Resgatar dívidas. Por quê? Porque nós estamos num planeta, num mundo de provas e expiações. Temos expiações, dívidas, débitos lá de trás dessa encarnação e das outras várias encarnações. Então, estamos ali reunidos naquele núcleo, mesmo sem filhos, para resgate de dívida. Conceição, quem? Eu não devo. Quem deve a quem? Eu não devo. Fulano que me deve. Não, gente, vamos descer do salto, né? Vamos baixar aí essa bola, né? Porque todos nós devemos. Se não devêssemos, não estaríamos aqui. Raros são aqueles espíritos que vêm puramente para auxiliar a sociedade, que ele não tem mais nada a resgatar. Isso é procurar agulha no palheiro, como se diz popularmente, né? E além de resgatar dívida, gente, acertar, aparar arestas, questões, detalhes que ficaram pendentes. Às vezes a gente vê um núcleo familiar tão harmonioso, esse núcleo, o centro, né? Seja casal, amigos ou parentes que moram juntos, né? E aí você fala: nossa, mas que vida harmoniosa desse núcleo aí familiar, né? Mas sempre temos o que aparar, um auxiliando o outro, nem que seja reclamando um do defeito do outro, para que cada um possa parar e refletir: peraí, fulano que mora comigo fala tanto que eu sou assim, será que eu sou mesmo? Então, gente, eu vou acertar, eu vou aparar questões pendentes, tanto em relação a mim mesma, quanto em relação ao outro ou aos outros. Pronto. Agora, a formação do núcleo com filhos, né? Bom, você tem um núcleo, um casal, né? Que vai ter filhos, né? Num processo biológico ou num processo de adoção. Também nós temos núcleos com filhos em relações homoafetivas ou heteroafetivas, seja os filhos biológicos ou filhos do coração, como a gente costuma dizer, num processo de adoção. Nós temos também estruturas de formação de núcleos com filho uninuclear, ou seja, uma única pessoa responsável por aqueles filhos. Então, o núcleo é constituído de somente uma pessoa, e aquela pessoa é responsável pelos filhos, não necessariamente biológico, pode ser uma avó que mora com os netos, cuida dos netos, tem a guarda dos netos, por exemplo, né? Ou adotivo. Nós temos também estruturas plurinuclear, que você não tem um casal, mas você tem uma mãe, uma avó e os filhos em volta, que podem ser biológicos ou adotivos, amigos, né? E por aí vai. Próximo. Então, gente, qual é a função do núcleo com filhos? Bom, aí nós temos que ver. Primeiro, a gente tem que ver qual é a função desse núcleo familiar que tem filhos, mas olhar só para dentro do núcleo. Só para dentro do núcleo. Esquece os filhos, momentaneamente. Gente, é o mesmo objetivo e a missão é mesmo de quando não se tem filhos.
os compromissos dentro do núcleo familiar. É o mesmo. Então, auxiliar mutuamente um outro, auxiliar no amadurecimento e etc. Também para se doar à sociedade, mas também, aí é a diferença, quando não se tem os filhos, aos filhos. E haja doação, né? Montar um núcleo familiar. Acreditamos que em qualquer época da humanidade sempre foi uma tarefa extremamente de doação, né? É se doar, é se esquecer, né? A missão, a mesma, resgatar a dívida entre aqueles parceiros, seja casal ou não, que fazem parte daquele núcleo, e também acertar o que ficou pendente entre eles, dentro do núcleo. Agora vamos ver fora do núcleo, né? Qual é a função desse núcleo com o que está fora do núcleo? Ou seja, a função do núcleo com os filhos, né? Porque quem está fora do núcleo são as setinhas laranjas lá dos primeiros slides, né? São os filhos. Qual é o nosso objetivo quando a gente recebe em nosso núcleo filhos, sejam biológicos ou do coração no processo de adoção? Bom, o objetivo é receber esses filhos para auxiliar aqueles espíritos que chegam até nós. Podem chegar de forma direta, bebê, numa adoção ou biológica, e pode ser de uma forma indireta e que vai demorar anos, mas que uma hora chega. É um neto, é um sobrinho, é um irmão mais novo, e que chega para a gente. Não importa como, em que momento chegou. O objetivo daquela chegada daquele espírito a esse núcleo familiar é auxiliar aquele espírito que está chegando ali. Por isso que quando a gente vê uma gestante, quando a gente ouve falar que acabou de nascer um bebê, qualquer que seja o caso e a situação, né? Ou quando a gente está na rua e olha um bebezinho, a gente deve irradiar, emanar bons pensamentos para que aquela criança, para aquele espírito que às vezes ainda nem chegou a estar no ventre materno, para que ele possa ter uma reencarnação muito produtiva. Isso é a melhor coisa que a gente pode fazer. É dar aquele sorriso e envolver com esses pensamentos, e às vezes até dá para a gente verbalizar ali discretamente, né? Quando o filho não é nosso, está passeando com a família na rua, e a gente olha e diz, olha, muito sucesso para você na sua vida, e vai. E se não der para falar, a gente mentaliza, né? Importante, gente, que os filhos não são para a nossa satisfação pessoal. Não são. Os filhos, eu posso até ter um sonho. Eu sonho em ser mãe. Eu sonho em ser pai, biológico ou no processo de adoção. Eu posso sonhar, mas eu não devo trazer essas crianças para mim, que é somente para minha satisfação pessoal. Porque o centro disso é aquela criança, é aquele filho, é aquela filha. Inclusive, a psicologia atualmente vem dizendo, não é, no caso de processos de adoção, né? Não é a gente que adota a criança, é a criança que tem que nos adotar. E quando a gente vai adotar ou ter um filho, a gente tem que pensar, né? É uma alegria, uma satisfação eu receber esse espírito para auxiliá-lo. Então, a gente adota, seja de coração, seja num processo biológico ou um processo de adoção, né, um filho não biológico, a gente com o objetivo de auxiliar aquela criança,
auxiliar aquele espírito e não satisfazer a nós pessoalmente. Eu disse que um dia eu ia ter filho. Né? É um grande equívoco, porque não sou eu tenho que olhar o outro que está chegando para junto desse núcleo qual eu já formei. Né? E o objetivo, gente, é a mesma coisa, visar o amadurecimento. Como é que eu vou? Para que eu vou auxiliar os filhos? Vou auxiliar para que eles possam amadurecer, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral, ético. Né? Então, eu devo fazer tudo que está à minha disposição, tudo que está ao meu alcance para auxiliá-lo. Então, quando a criança chega em casa, o jovem ou o adulto que vem de uma escola, por exemplo, está com dificuldade numa certa matéria, eu tenho a obrigação, o dever de auxiliá-lo. Mas, Conceição, eu só fiz o primário. Você não entende a matéria, não tem como passar com ele, auxiliar ele com aquela matéria ali que ele está com dificuldade? Não. Então, estimule-o. Estimule. Eu também não posso pagar alguém para fazer isso. Vamos estimulá-lo. Vamos sentar com ele e dizer, olha, vamos olhar aqui, vamos buscar ali. Hoje os recursos são quase infinitos, gente, na internet. Né? Então, eu tenho esse compromisso. Além do que, a gente tem que lembrar que a gente não compete com os filhos, porque a gente já vivenciou casos em que os pais não queriam que os filhos crescessem intelectualmente para que os pais continuassem sendo o topo daquela formação familiar. Então, se os pais tinham graduação, os filhos têm que estar abaixo. Se os pais têm mestrado, os filhos só podem ter até graduação. Se os pais têm doutorado, os filhos só podem ter até o mestrado. Isso não é um rally, isso não é uma competição. Quanto mais os nossos filhos... Gente, filhos, vamos lembrar aqui de novo. Pode ser biológico ou não. Pode ter uma vozinha agora aí nos ouvindo, uma tia, né, que está auxiliando, está fazendo parte do núcleo daquela família para receber essas crianças, jovens, adultos, que seja, né? Isso não é uma competição. Quanto mais aquele espírito cresce intelectualmente, moralmente, mais a gente cresce com ele, porque a gente fez parte daquele processo, porque a gente auxiliou eles naquele processo, né? E também fortalecer a união. Fortalecer a união entre o núcleo, que pode ser um casal ou um grupo familiar, que está encarregado de receber aqueles filhos, né? Aquelas crianças, que seja, né? Entre esse núcleo e os filhos. Então, não é um núcleo se isolar, o casal se isola. Os adultos se isolam, formaram ali um núcleo plurinuclear. Né? Não, é fortalecer os laços entre as pessoas do próprio núcleo. Ok, nós já vimos anteriormente, mas também entre aquelas pessoas que fazem parte do núcleo com os filhos. E também fortalecer a união entre os filhos. Gente, aí é um ponto também que, quando a gente vê, e às vezes a gente não pode falar nada, nem externalizar no rosto nada, né? Faz aquela carinha de paisagem, mas corta o coração. Quando a gente vê núcleos familiares, né, fazendo distinção entre os filhos, né, e até usando um para que o outro cresça. Então, chega e diz, não, porque Júnior é super estudioso. Você também não vai estudar? Porque, olha, o seu irmão, ele é um gênio. E você, aí, ó, não passa, não faz nada. Gente, novamente, gente, não existe competição. Que disse Madre Teresa de Calcutá, no final vai ser nós com Deus. Então, não existe essa competição.
Quantos e quantas pessoas hoje, até na fase adulta, na fase da terceira idade, quarta idade, já estamos indo aí para a quinta, sexta idade, graças a Deus, né? Aí na qualidade de vida aqui na Terra, quantos carregam até hoje traumas devido a essas competições que foram criadas por um ou mais desse núcleo familiar, né? Investindo nesse conceito equivocado de competir. Eu vou dizer para a Mariazinha que a irmã dela é melhor, ou irmão, para ver se ela desperta o interesse. Gente, esse recurso, sinto muito, só vai trazer traumas, mágoas e dificuldades futuras, além da insegurança, que pode provocar tanto no irmão mais top, que eu elegi como top, quanto o que eu estou botando lá embaixo, nos dois. Né? Então, ao invés disso, vamos fortalecer a união. Então, é dividir brinquedos, dividir livros, dividir lápis, o que não serve para um em um ano vai servir para o outro, dividir roupa. Não, cuida da sua roupa. Ah, não, eu estou crescendo, não, mas aí, ó, tem a tua outra irmã que está vindo atrás, ó, e essa roupa ela vai poder usar. Então, a gente criando esse conceito de fortalecer a união entre os filhos. É meio que me vê aqui a mente agora, né? Um por todos e todos por um. Né? São os três mosqueteiros. Né? No nosso caso, a família toda é mosqueteiro, um por todos e todos por um. Pronto. Tá. Sim, fora do núcleo. A nossa missão, a missão do núcleo, do centro dessa estrutura familiar, para com fora do núcleo, para com os filhos, sejam biológicos ou do coração. Auxiliar na formação de homens, mulheres de bem. Não adianta a gente, desculpa dizer, não, a vida vai ensinar, a vida que eduque. Não. Desculpa, novamente, aquele ditado popular um tanto quanto caótico, né? A vida é madrasta, né? Não. Nós temos esse compromisso, nós temos essa responsabilidade, de forma que ele se torne um cidadão que vise, que tenha como meta de vida o bem coletivo de toda a sociedade. Então, é jogar um papel no chão, na rua. Você para um minuto e explica, Joãozinho, Mariazinha, olha só, esse papel, quando vier muita chuva, vai entupir o bueiro. E quais as consequências? Inundações. Né? Então, é isso, é buscar formar cidadãos de bem. Isso é uma missão. É fácil? Não. Senão não seria uma missão. É missão árdua, que cada um vai chegar até o nosso núcleo familiar com a sua bagagem espiritual. Espíritos milenares, que já tiveram diversas vivências. Né? Resgate de dívida entre o casal ou o núcleo, né, que pode não ser casal ou uma pessoa só que está responsável por aquelas crianças, entre esse núcleo e os filhos. Claro, não é à toa que vieram como meus filhos, sejam num processo de adoção biológica. Não é à toa. Não é por acaso que eles estão ali. Né? Então, tem sim, existe dívida. Ah, Conceição, eles me devem, me fizeram muito mal no passado. Pode ser, mas você também pode ser que tenha feito. E a gente sempre aponta para o outro, né? Ah, porque você não conhece a minha família. Aí a família deve falar assim da gente, ah, porque você não conhece a Conceição, né? Mas a gente só olha o nosso lado. E também acertar, aparar arestas. A gente tem formações familiares em que tanto o núcleo quanto a relação desse núcleo com os filhos e os filhos entre si é extremamente harmônica. Existem.
são raros na Terra, mas existem. Mas, mesmo assim, tem que acertar algumas pendências que já vêm de outras existências, aparar algumas arestas. Às vezes, nas outras existências, nós não tivemos a oportunidade de acertar muitos detalhes. Então, vem mais uma vez aquele núcleo já aos olhos, né, da matéria harmoniosos, mas tem as pendências, tem as arestas ainda para acertar. Então, a missão é grande, né? Mas é belíssima e recompensadora, porque vamos estar auxiliando, né, esses espíritos a amadurecer. E eles também vão estar nos auxiliando no nosso amadurecimento, no nosso aprimoramento, tanto intelectual quanto moral. Então, outra pergunta que a gente pode se fazer, independente do tipo de formação do núcleo, com ou sem filhos, como que a gente pode atingir esses objetivos e cumprir dentro o máximo possível a nossa missão? A resposta é interagindo com todos, promovendo interação. Então, nós devemos aproveitar todas as oportunidades que nós temos para interagir, para promover o conhecimento um dos outros, da nossa família, para estreitar os laços entre a família. Então, o primeiro caso é o núcleo sem filhos, né? E a gente vê uma setinha laranja, né? Como se fosse um gato e rato, né? Então, querendo dizer que ali um interage com o outro dentro daquele núcleo. Claro, a exceção é quando é um núcleo formado apenas por uma pessoa. Mas aí tem que ter os filhos, senão já não é caracterizado como uma família, né? Uma pessoa morando ali, vivendo somente ela, né? E aí, o segundo caso, a gente vê que tem seta para todos os lados, né? Isso a gente quis representar o quê? Esse núcleo, aqueles que fazem parte desse núcleo familiar, um interagindo com o outro, e, na parte externa, um filho interagindo com o outro. Eu interajo com a minha irmã com ela e assim por diante. E o interessante é que, se vocês observarem a setinha, onde está escrito filhos, a setinha externa, que estava com a gente lá desde o início, nos primeiros slides, ela aponta para fora, mas também aponta para dentro do círculo. Isso está sinalizando o quê? Que, do mesmo jeito que o núcleo interage com os filhos interagem com o núcleo. Então, é uma mão de duas vias. Ah, não, mas eu sou mais velho, eu sou mais velha, eu tenho mais experiência, eu tenho mais... Não, não. Cada um tem a sua própria vivência, a sua própria experiência. E a gente interage exatamente para trocar com o outro. Isso é fundamental. A gente está numa família dinâmica, mas para a gente interagir, é fundamental que a gente, né, aprenda a ouvir o outro e a falar do que pensamos, o que pensamos. Então, para a gente auxiliar, seja dentro do núcleo, ou núcleo com filhos, que seja o filho com filho, para a gente auxiliar, né? Ou seja, para cumprir o objetivo, atingir a nossa missão naquela estrutura familiar, nós temos que interagir para conhecer o outro e deixar que o outro também nos conheça. Não, não posso deixar meu filho saber que eu estou triste. Aí, aquela carinha de tudo,
smile face, né? Sempre sorridente, né? Não posso, eles não podem saber que eu chorei essa noite, né? Eles não devem saber que eu estou com receio de tomar uma decisão ou outra. Por quê? Ah, porque vão ver que eu sou fraco. Não, gente, né? Dentro do possível, né, gente? Também não vai pegar uma criança pequena e despejar as nossas dificuldades, claro. Nós estamos falando aqui dentro do bom senso, né? Então, a primeira coisa, gente, é parar e ouvir o outro, para que eu possa começar a tentar entender e chegar, quiçá, a conhecer o outro. E também eu parar e falar o que eu penso. Não, não vou falar porque vai magoar. Não, vamos falar com compreensão, ou seja, ternura, sem querer dar o tom de julgamento. Mas nós também temos que falar para que o outro também nos conheça. Isso tanto dentro do núcleo, quanto o núcleo com os filhos e irmãos entre si, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A questão do celular. Parem e observem quando vocês forem a um shopping, quando vocês forem a um centro comercial, quando vocês forem num restaurante, que seja, né? Quantas vezes agora a gente não vê famílias sentadas numa mesa redonda propícia ao diálogo, cada um com seu celular, até mesmo o bebezinho, para que o bebezinho possa ficar vendo um filminho e não falar, né? Gente, nós estamos perdendo oportunidade de interagir. E lá no futuro vai fazer falta essa interação, certamente. Ah, não, Conceição, meus filhos já estão crescidos, não houve muita interação, daqui a pouco eu estou partindo, eles já estão aí com 60, não dá mais nada para fazer. Dá. Nós temos que aproveitar enquanto estamos encarnados. Dá sim, gente. Né? Então, cuidado com essa questão do celular. Família toda almoçando, reunida. Olha que oportunidade de interação. Não, cada um. Às vezes, um falando com o outro pelo celular, mas um está em frente ao outro. Né? É muito estranho. Né? Cuidado, gente, com culto. E quando eu estou falando a palavra culto, que a gente trouxe em excesso, cuidado excessivo com o nosso corpo. Né? Então, só penso no meu corpo, não tenho tempo para interagir com a minha formação familiar. Aí, em relação à beleza, a ganhar dinheiro, tem que ter boa roupa, só me preocupar com essas questões materiais, deixando o mais importante de lado. Ah, Conceição, agora não dá mais tempo, meus filhos estão adultos. Não dá sim, de interagir dá. Nem que seja, ó, via WhatsApp, né? Dá, manda uma mensagenzinha e aos poucos vai tentando essa interação. Culto à profissão, tem que chegar no topo, tem que chegar rápido, tem que ser bom, sou competitivo, olha oportunidades. Culto à satisfação pessoal, né? Sem pensar no outro. Então, tem, né, várias situações do dia a dia que, infelizmente, a gente ainda vê essas ações nas estruturas familiares. Isso é muito triste, muito triste. Está se desperdiçando a oportunidade de interagir para atingir o nosso objetivo, né, ao estar naquela família. E qual é a hora melhor para a gente auxiliar, né, esses nossos familiares? Gente, é a qualquer hora, a qualquer tempo. Ah, mas não mora mais comigo, mora na outra cidade, mas tá para interagir, né? Mas aí, às vezes, você fala, não, mas não adianta, ela não é mais criança, ela sabe o que faz. Ótimo que ela já não é mais criança, não depende de você, sabe o que faz.
mas não custa nada você se aproximar e dizer o que você pensa daquilo. De novo, com caridade, né? Sem julgamento, sem imposições. Aí, às vezes, também a gente fala, dei todas as oportunidades, agora ele que se vire. Gente, oportunidades para convivência familiar, tenha filhos ou não tenha, é enquanto a gente estiver aqui, gente. Né? De passar experiências, troca de informação. Alguns reclamam, fulano só me liga quando tem problemas. Vamos agradecer, pelo menos me liga, para ouvir o que eu tenho a dizer. Olha que bênção. É uma bênção. Né? Seria talvez bom que ligasse com mais frequência, não sei, pode ser, ok, mas liga para ouvir o que eu tenho a dizer sobre os problemas. Seja um irmão, uma irmã, um núcleo, uma estrutura familiar, um marido, uma esposa, e etc. Né? Pronto. Então, gente, a forma mais produtiva que nós temos de auxiliar é o bom exemplo. Então, tomar cuidado com os conceitos que, através das nossas ações, dos nossos atos, nós estamos passando. É o diálogo mútuo. São os meus atos, minhas ações, que a gente está passando para aquela nossa estrutura familiar. Né? Cuidado com a avareza. A gente, esses dias, ouviu uma pessoa dizendo, eu não vou... enquanto em vida, eu não vou dividir nenhum bem meu para os meus filhos, porque a minha amiga dividiu entre ela e os filhos em vida e os filhos sumiram, ninguém visita mais. Mas o problema não é seu que dividiu ainda em vida. A sua parte, você ficou, para você também ter que ter as suas prevenções e cautela, porque você também precisa da sua subsistência. Mas o problema não é seu, o problema é do outro. Né? Mas muitas vezes nós mesmos passamos esses conceitos, ou não, mas às vezes sim. Então vamos nos vigiar. O egoísmo, né? O orgulho, a vaidade, a incompreensão. Gente, se aquela pessoa convive comigo no meu núcleo, na minha estrutura familiar, e vê eu não compreendendo o outro, eu abandonando uma mãe, um pai, eu julgando os outros, só julgo, ou trago mágoa dentro de mim em relação a outras pessoas, o que ela está aprendendo de mim? O que ela está conhecendo de mim? Eu sou uma pessoa avara, egoísta, orgulhosa, vaidosa. Isso fala. Isso é diálogo também, não é só falar verbalmente, não é só mandar mensagem nas redes sociais. Né? Então, isso nos lembra Jesus em Tiago, capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Então, gente, isso lembra aquele caso de estrutura familiar que a gente diz, eu não... A vida educa e eu oro para Maria. Todo dia eu peço para Maria, todo dia. Pelo meu núcleo familiar, pelos filhos, etc. Todo dia eu peço para Maria. Mas qual a sua obra para com aquela pessoa? Você tem procurado dialogar com aquela pessoa? Você tem procurado conhecer e deixar que ela saiba o que você pensa, também te conhecer? Porque não adianta. Eu não faço nada para auxiliar o crescimento, o amadurecimento daquele espírito. E só entrego para Maria? Mas Maria não veio responsável por aquele ser nessa encarnação. Quem está ali sou eu. Então, cabe a mim. Né? Então, mas às vezes não dá para a gente auxiliar aquela pessoa, porque ela não quer ser auxiliada naquele momento, ela não despertou. Então, o que eu tenho que fazer? Obras. Por quem? Por outros, por terceiros. Exemplo disso está no livro que a gente colocou ali,
o exemplo no livro Nosso Lar. Quem foi responsável, né, por todo o resgate do André Luiz, quem implorou, né, a equipe do Nosso Lar, a direção do Nosso Lar, que resgatasse André Luiz, depois de algum tempo nas regiões umbralinas, foi a mãe do André Luiz. Por quê? Porque ela tinha obra. Ela estava na espiritualidade trabalhando, e quando encarnada era um espírito do bem. Então, nós temos que ter mérito. Foi isso que Jesus falou. Não adianta fé sem mérito, sem boas obras. Então, não posso ajudar meu filho, eu vou ajudar outros, filhos de outras. Onde eu posso auxiliar? Mesmo que não seja dentro da minha estrutura familiar. Claro, primeiro eu vou olhar a minha estrutura familiar. E também nada impede de eu auxiliar a minha estrutura familiar e os outros, os que não fazem parte da minha estrutura familiar. Com isso, eu vou ganhando mérito. Na linguagem do Nosso Lar, seria o bônus horas. Né? Pronto. E Emmanuel nos diz que a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. Não adianta só a gente falar. Acima de tudo, o exemplo. Próximo. Então, gente, é imprescindível o diálogo. Quando? Qualquer hora, a qualquer tempo. Seja os dois já adultos, os envolvidos naquele todo já adultos, cada um morando na sua casa, etc, etc. Né? A qualquer tempo, não tem hora, não tem tempo e não tem lugar. A gente tem que aprender a criar oportunidades. Almoço de família, almoço Dia das Mães, almoço de Páscoa, almoço disso, almoço daquilo. Ótimo! Não é uma oportunidade para a gente mostrar os nossos dotes culinários, que são bons também, claro. Mas aquilo ali é uma reunião, uma oportunidade a mais de interação. Então, vamos promover o diálogo em família enquanto estamos encarnados. Quantos irmãos a gente não acolhe no atendimento fraterno ao desencarnado, nas chamadas reuniões mediúnicas, que se ressentem, que não tiveram oportunidade de perdoar ou de pedir perdão, de se explicar, de conhecer o outro, e sofre porque o outro não está bem, mas não tem como se comunicar diretamente. Até porque tem que ter médium, tem que ter médium, além de tudo, tem que ser equilibrado e um local equilibrado. Para que isso possa acontecer. E, às vezes, até a gente quer passar um recado para o outro. Se eu estou desencarnada, quero passar para a Sueli que está encarnada. Mas, às vezes, a Sueli não vai acreditar, né? Nessa minha comunicação. Então, vamos aproveitar. Agora, a gente está falando para os encarnados aqui presentes. E os desencarnados aqui presentes certamente terão outras oportunidades. Próximo. Então, a gente está vendo aí. Se vocês observarem, essa família que está à mesa do almoço ou do jantar, todos estão interagindo, menos o menininho de óculos. Por quê? Porque ele está com o celular na mão. Vocês olham uma luzinha ali, piscando. Aquele menininho de óculos. Olha o semblante dos quatro e olha o semblante dele. Né? Então, ele está desperdiçando a oportunidade de interação com esse núcleo familiar. E com toda essa estrutura, né? Tem um núcleo e tem os outros filhos, duas outras filhas ali deste núcleo. Né? Está perdendo. E, por outro lado, o núcleo familiar ali, né? Está perdendo a oportunidade de chegar para aquele menininho de óculos e dizer: meu filho, vamos desligar o celular, isso não é hora. Não, mas não é hora. Me dá o celular ou deixa o celular ali, porque agora não é hora. Por quê? Porque o núcleo familiar sabe que ele está desperdiçando uma oportunidade, aquele menino, de interagir com o restante da família, e o núcleo também, todos estão perdendo ali, não é só ele. Né? E os Simpsons, né? Aqui
você vê que até o Bart Simpson, né, que está sempre metido em alguma encrenca, todos estão aproveitando, dançando. Ou seja, você pode interagir e dialogar dançando, se divertindo, brincando, né, numa festa com seus familiares. Mas isso é interação. Um observa o outro, um vê como o outro se comporta e auxilia a gente a se conhecer. E olha só, a Lisa está abrindo muita perna com a intenção de machucar a irmãzinha. Então, é algo para a gente auxiliar a Lisa nessa dificuldade. Né? E aí são oportunidades. Próximo para a gente encerrar, por favor. Gente, o Evangelho no culto do lar. Oportunidade bendita de diálogo em família. Não importa se nem todos querem participar. Faça. E, se possível, no lugar central da casa. Onde é o lugar central da tua casa? Onde a galera costuma ficar? É a sala, é a cozinha, é o quarto, é a área de serviço? Faça. Faça. E faça em voz alta. Mesmo que não queiram participar. Claro que você vai convidar todos. Mas faça. Faça. E, à medida que eles forem se juntando a você, vocês vão percebendo que é um momento rico de troca, de conhecimento, de diálogo, de interação, do outro poder se abrir, porque é um momento, como a gente vê essa luz nessa casa, é um momento em que a espiritualidade está, amiga, está ali em nome de Jesus. Então, é um momento propício para que se abram, para que se fale através daquele texto ou mensagem que tenha sido lido ali. Cada um dar a sua opinião, um ouvindo o outro. Então, gente, vamos fortalecer o diálogo, aproveitando todas as oportunidades. E o evangelho do culto no lar. Quem não tem, vamos implantar. Quem quiser saber como se faz, é só mandar uma mensagem nas redes sociais da Casa da Prece, que a gente passa um roteirinho básico, tá bom? Muito bom, muito obrigada, boa noite, fiquemos todos com Deus, graças a Deus.